Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Arrumando a Casa. Hoje você vai ter uma novidade, uma continuação do que nós fizemos no último episódio e com um casal especial que vai poder dizer sobre um assunto que vai edificar muito a tua casa, a tua família e que vai ser muito importante na criação da tua prole, dos teus filhos. Aguenta aí que após a vinheta a gente vai revelar. Estamos aqui de volta. Marcão, você sabe que eu sou meio espontâneo, beijo no coração, estamos sentindo a tua falta. O Marcão não tá com a gente hoje, ele tá com problema de saúde e infelizmente não pôde estar presente, mas nós sabemos que o que é teu está preparado e o Senhor tá guardando, tá te cuidando e logo você vai estar de volta, Marcão. Marcão. E então nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Tato, professor Tato. Olá. Marcão, também aproveitando aqui, né? Tá fazendo falta. Então logo espero aqui que você esteja bem e que possa estar aqui conosco de novo, né? Então fique firme aí. Fernandinho, seja bem-vindo ao nosso episódio 6. 6 já, olha. Já. Parece que foi ontem quando a gente começou, verdade, né? Na ideia assim, tá, vamos fazer aquela coisa. E aí já estamos no 6º episódio. Com muita novidade, com um livro que vai chegar em breve, vocês vão adorar. Então, primeiramente, o Marcão, de novo, um beijo para você, meu querido, se cuide, né? Que a sua vida é muito importante para nós e a gente quer você logo aqui bem, de saúde, aqui com a gente, tá? Deus te abençoe. E é um prazer estar aqui com vocês de novo e principalmente com as nossas visitas, né? Que são hoje nós mais estamos especiais. Hoje nós vamos apresentar aqui um casal especial, né? O Diego, a Raika. E são casal, quando a gente fala casal, porque eles são casados mesmo. Não é um homem, não é um casal, eles são casados mesmo, né? Eles são psicólogos, fazem psicologia clínica. Depois nós vamos deixar o contato deles para vocês, que vocês possam estar entrando em contato e podendo agendar, caso sintam que se faz necessário, podem indicar outras pessoas. Mas Diego e a Raika são cristãos, somos da mesma igreja, já nos proporcionaram com momentos especiais no último episódio, né, quando nós falamos sobre filhos menores, assim, e hoje nós vamos dar sequência a essa conversa e vamos falar um pouquinho sobre adolescentes. A adolescência é sempre um tempo desafiador, né? As famílias geralmente, né, a gente costuma dizer assim, olha, você não sabe o que você vai passar quando chegar a adolescência dos teus filhos e tal, né? Você tá muito bom, no futuro você vai ver, quando eles forem adolescentes você vai sofrer, né? A gente escuta muito isso, mas eu acho que isso é mais um modismo. Eu penso que nós temos que entender e ver por uma outra ótica, por isso nós estamos com vocês aqui, e a nossa primeira boas-vindas, né, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão curiosos demais para saber, e aí, será que a adolescência é esse período difícil, turbulento, onde dá tudo errado, onde os pais sofrem? E aí, como é que é esse momento? Antes de vocês responderem, curtam o nosso canal, Arrumando a Casa Podcast, se inscrevam, ativem o sininho para que vocês estejam recebendo as notificações, compartilhe, fundamental, né? Você sabe que tem muita gente que vai estar precisando ouvir o que a gente fala aqui, nos podcasts gravados no passado também, tem muita matéria, muita coisa interessante. E é uma sequência, nós estamos fazendo, se vocês observarem, é uma sequência, nós falamos primeiro do homem, nós falamos da masculinidade, nós falamos de casamento, e agora nós estamos falando de filhos, é uma sequência natural da evolução masculina. Legal, antes de você até passar a palavra para os nossos queridos convidados, eu só queria aproveitar aqui, já que eu estou lembrando, tem uma amiga, em particular minha e do Fernando, né, que ela é assídua em assistir os nossos episódios, né? Ah, que legal, mandou então, como o Fernando disse até no último episódio, tem algumas mulheres que de fato contribuem muito, legal, né? Porque elas assim dão opiniões e falam do quanto são abençoadas e tudo mais. Mas eu falei que no próximo episódio eu lembraria dela, porque ela toda vez que me vê, ela quer abordar sobre os temas do podcast. Rose, Rose, um grande abraço, espero que você também esteja se deliciando com essas discussões que a gente tem trazido agora com o Diego, com a Raika, né? E eu acho que ela também já deve ter abordado você algumas vezes para falar do podcast, Rose, né? Um grande abraço. Grande abraço para você, Rose. E obrigado pela audiência, viu?
Então vamos lá. Não existe essa coisa horrível que vai se ver, porque nós também passamos por isso, né? Então, o período da adolescência ali é uma transição. Nós vamos deixar de ser crianças, porque ali na pré-adolescência, né? É o deixar de ser criança e passar por uma vida adulta. Então, vem a pré-adolescência para a gente começar a entender o que é esse processo, mas a adolescência mesmo nada mais é do que sair da infância para o mundo adulto. Talvez lá na nossa época, nós fazíamos essa transição um pouquinho mais rápido, não tinha muito esse período, nós não éramos muito validados como adolescentes. Né? Então, cedo começávamos a trabalhar e se às vezes fazíamos alguma besteira, né? Tomávamos uma bronca, poxa vida, você já trabalha, já tem 18 anos, como é que você não sabe fazer isso? Então, hoje em dia, se estende muito esse período da adolescência. Então, é uma coisa terrível? Não é uma coisa terrível. É difícil para quem está passando, o adolescente. Sim. Porque ele precisa encontrar o lugar dele. Né? Uhum. Eu não sou mais criança, quero ser visto como um adulto. Mãe, quero ir naquela festa, quero ir no shopping com os meus amigos. Mas, mãe, tô doente, mãe, faz meu Nescau. Então, é difícil passar por esse processo, mas não tem nada de terrível, né? Principalmente se você acompanha, se você cria esses filhos desde que nasceram. Né? Então, eles são um reflexo também do pai e da mãe, do que eles vivem em casa. Nossa, sabe que você falando isso, eu lembrei de 1 Coríntios, quando Paulo fala: quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Fazia coisas de menino, né? Fazia coisas de menino. Mas agora, né, Paulo ele fala que agora ele é um homem e que ele teve que deixar para trás as coisas de menino. Quando a gente pensa na adolescência, ela faz parte de uma fase do desenvolvimento. Mas no período histórico que nós vivemos hoje, a gente chama isso de adolescência. A períodos anteriores, gerações mais antigas, era infância e vida adulta. Adolescência é uma questão moderna. Se a gente parar para pensar, nós olhamos para os adolescentes e falamos que eles são rebeldes porque a gente tem uma certa dificuldade de entender que eles precisam desse hiato, desse tempo de transição entre essa vida infantil para uma vida adulta. Tenta imaginar que quando a criança ela chega ali aos 12 anos, ela tem uma poda neural que permite que ela faça hipótese. Mas antes ela não fazia hipótese, mas agora ela fazia, mas eram hipóteses com uma capacidade bem pequena. Agora, com 12 anos para cima, ela consegue fazer algumas racionalizações a nível adulto. Então, ela não aceita mais tudo que você fala. Então, ela questiona. Então, ela pergunta. E ela não aceita mais qualquer afirmação. Então, somos nós adultos que não estamos acostumados a lidar com uma criança que não é mais criança, que agora nos questiona. E olha que coisa maravilhosa. A adolescência, ela existe para que a gente crie autonomia e independência. Porque não existe filho saudável que na adolescência não dê uma torcidinha de nariz pro pai e pra mãe, desejando assim, olha, quando eu tiver a minha própria casa, não vai ser assim. Diego, até frente a isso que tu falou, existem, né, várias teorias, várias formas e assim por diante, né? Mas uma das coisas que mais nos traz à mente, assim, tem dois modelos. Um modelo de treinar, o treinamento, e um modelo de controle. Nós, como pais, né, de adolescentes, por exemplo, eu ainda não, sou pré-adolescente e tudo, mas assim, o que vocês, na visão tanto cristã, né, como na questão assim, que já tem filhos maiores e tudo, qual que é a melhor estratégia? Ou a gente parte para o controle, um pai controlador, ou um pai treinador? O que fazer? Né, eu acho que o nosso ouvinte vai querer saber, tá, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu acho que tanto a palavra treinamento quanto a palavra controle, elas não se encaixam perfeitamente. Porque se a gente parte para uma ideia de controle, você é o senhor do destino daquela pessoa. Então, porque você domina, é aquilo que você viveu é que vai prevalecer. E quando a gente pensa em treinamento, eu gosto de pensar no seguinte: que pai
poderia pensar que ele é um faixa preta e o filho é o faixa branca, que ele vai ensinar sobre as verdades da vida. Se a gente pensar nessa analogia, na realidade, nenhum pai é faixa preta. Por quê? Principalmente quando é pai pela primeira vez, ele nem sabe direito o que está fazendo. Então, o que acontece? Um pai, ele vai vivendo com esse filho e ele também vai aprendendo. No episódio passado, a gente falou um pouco sobre como que às vezes a gente tem que ressignificar as coisas. A Raika, ela trouxe, né, que algumas vezes, algumas faltas que a gente teve do nosso pai, a gente coloca no nosso filho. Mas a gente não sabe que isso vai acontecer. Então, um filho, ele apresenta situações novas que o teu próprio pai não passou. Então, como que você treinaria ele para isso? Você não tem como exercer essa função de ser um treinador. Eu diria que com os filhos, a gente faz o melhor que a gente pode em primeiro lugar. O melhor que a gente dá conta de fazer. E com o passar do tempo, a gente vai convivendo e vai aprendendo e vai crescendo e se desenvolvendo junto com eles. Legal. São os filhos que nos tornam, né, pais e mães. Nós não sabemos ser pai e mãe se nós não temos filhos. Né? Então, talvez o controle eu trocaria por condução. Né? Então, assim, os pais conduzem os filhos. Construção, exatamente, né? E esse treino, vamos dizer que são as experiências, né? Porque o pai também vai ter os pais são supostos saber, não saber total, né? Então, nós só temos um único saber, que é Jesus, que é Deus, né? Então, nós somos o suposto saber dos nossos filhos. Nós sabemos mais do que eles até um determinado momento da vida. Mas quando entra a adolescência, percebe que eles já trazem situações para nós que nós pensamos, puxa vida, essa eu não sabia. Não, essa nós vamos pesquisar juntos, eu vou obter essa informação e depois nós conversamos, ou nós vamos na palavra entender o que é. Então nós não sabemos de todas as coisas. Né? Uma pergunta que eu quero fazer. Excelente. Quer continuar, Raquel? Voltando só naquela fase da fase terrível da adolescência, sabe o que me fez pensar? Que a fase terrível da adolescência é para os pais no sentido do afeto. Por quê? Porque quando são crianças, o que fazem? A gente briga, chama atenção dali a pouco, pai, te amo, né? E tá junto. Só que aí quando eles começam a desenvolver esse raciocínio e esse pensar mais autônomo, o que acontece? Já não quer mais toda hora te dar beijo, abraço, pai, vamos comigo, pai, me leva, pai, você é o meu herói. Então, o pai, né, vai perdendo esse espaço de ser herói porque tem um professor que sabe, porque tem uma pessoa da internet. Então, na verdade, é terrível emocionalmente para os pais porque não querem perder aquele lugar na vida dos filhos, né? É quase que o cordão umbilical, né? Vai cortando, ele já tá partindo para uma vida mais adulta, ele vai embora um dia, né? A gente faz com essa falta, né? Sim, muito bom, muito boa analogia. Que eu quero fazer para vocês dois, né? Até brinquei um pouquinho antes com o Fernandinho, tô afiado agora, né? Mas afiado não no sentido de querer perguntar para vocês muito mais do que eu perguntei no episódio anterior e querer aqui sugar vocês, não. Eu tô afiado porque hoje pela manhã eu fiz uma devocional e esse meu grande amigo aqui manda a devocional todas as manhãs, né? Eu acordo com a notificação das devocionais que ele manda, né? Empolgado assim, sabe? E hoje é aquele clássico versículo, né? Aquele clássico provérbio. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? A gente usa isso dentro de um contexto de destacar entre nós a necessidade da gente ter amigos parceiros, né? Que possam, assim, ombrear, né? Então, assim, caminhar lado a lado, essa questão da hombridade que a gente sempre pontua nos nossos encontros, né? E a necessidade também de e vocês como terapeuta vão defender isso, né? De nós como os homens que temos o péssimo hábito de não colocar as coisas para fora, né? Então, assim, a gente teve que se encontrar nesse contexto para também exercitar isso, né? De eu poder olhar para eles aqui e vê-los como pessoas que eu possa confiar e colocar também, né, as minhas mazelas para fora, né, e eles gentilmente ceder os ouvidos deles, né, mas eu tava pensando nisso quando eu brinquei com o Fernando, né, de assim como o ferro afia o ferro, homem afia o homem, porque na devocional ele falava que isso é um contexto plural. É muito plural, não é uma coisa só entre nós homens, né? É uma necessidade do cristão de se deixar afiar à medida que ele vai convivendo com o meio cristão, onde ele vai ter pessoas das quais vão orientá-los, vão adverti-los, né? Vão exortá-los, né? E ele vai aprendendo a ter um coração ensinável, vai aprendendo a ter um caráter que pode ser moldável a qualquer momento, até que se aperfeiçoe cada vez mais ao longo da vida, né? Mas onde eu quero chegar com essa minha fala toda? Qual é a importância de uma boa igreja?
como parceira dos pais, para que a gente consiga ver, né, os frutos da parceria da igreja com a nossa também intencionalidade como os pais, né, de não sermos ausentes, de termos aquele cuidado de sempre estar atento ao que eles trazem para nós, né, de deixar o nosso ouvido sempre muito em alerta, né? Mas qual é o impacto de uma boa igreja parceira no caráter de um adolescente, na construção de um caráter de um adolescente? Ou, né, para que o adolescente ele passe por todas as nuances que o adolescente apresenta mesmo, né, como ser questionador e tudo mais, mas ele não se desvie. Sabe aquela coisa que a gente lembra, se remete a outro versículo, incutir na cabeça das crianças para que não se desvie do caminho, né? Então assim, eu incluí 2 versículos aqui num contexto só, mas qual a importância de uma boa igreja, né, para nós enquanto pais, né? Qual a importância de uma boa igreja na formação de um caráter do adolescente? Eu acho que quando nós pensamos numa boa igreja, nós não estamos falando de estrutura física, né? Porque uma igreja pequenininha, ela pode ser a melhor igreja para uma família. É tão boa quanto uma mega igreja. Nós pensamos que uma boa igreja, em primeiro lugar, é uma igreja acolhedora. Ou seja, o adolescente ele precisa de um espaço, ele precisa de um lugar. E de um certo aspecto, o adolescente ele terá questões, porque ele está num momento, numa fase da vida, onde a identidade dele está gritando para ter um espaço, para ter um lugar, para ter uma voz. E em alguns momentos da vida do adolescente, ele vai procurar, fora de casa, um lugar para se encontrar. Então a gente pode pensar aqui em um adolescente que às vezes ele se sente a ovelha negra da família. Porque ele se sente diferente, porque ele se sente estranho, porque ele não se sente aceito. Então se ele tiver um local aonde ele possa ir, ter boas referências, ou seja, outros colegas que falam para ele assim, ei cara, esse caminho não. Ou cara, tipo, fica junto com a gente, faz parte aqui, né? Fica aqui com a gente, escuta isso, escuta aquilo, ouve isso, evita aquilo. Ele pertence a esse grupo, né? Exato. Porque, veja, a necessidade de pertença ela é tão grande, né? Então, a Raika falou bastante disso no episódio passado. E olha só, a minha história é uma história que eu parei em um grupo onde era totalmente o avesso do que os meus pais representavam por conta de uma carência. Então, o que acontece? Às vezes, o adolescente, quando ele se sente a ovelha negra da família, ele procura por um lugar onde ele seja aceito. Seja esse lugar bom ou ruim, a questão é que esse lugar aceita ele. Então, na verdade, esse adolescente, ele quer se encontrar. Mas se encontrar onde? Aonde os braços forem abertos para ele. Se nós que legal. Voltarmos lá para a nossa história, nós também éramos adolescentes que queríamos fazer parte de uma tribo. Né? Sim, então, se sim. todos vocês pararem para pensar, tinha o roqueiro, tinha o nerd, ou tinha o isso, ou o esportista. Então, nós fizemos parte disso. Os nossos filhos também fazem. Então, nessa fase da adolescência, o conflito, geralmente com a igreja, é o quê? Muitas vezes, os pais têm a tendência de falar assim, isso é pecado, isso está errado, você não está indo para a igreja. Então, cobra muito esse adolescente, mas não pega essa Bíblia e fala, peraí, vamos ler juntos então. Né? Lá na igreja, por que você não quer ir? De repente, aquela tribo, aqueles grupos, são muito distantes deles. Então, peraí, deixa eu conversar com esse líder. Deixa eu entender o que está acontecendo. Não, filho, a gente vai te ensinar. Né? Então, às vezes os pais querem jogar lá na igreja e dizer assim, ó, façam esse trabalho, espiritual é com vocês. E não é assim. E a transferência, eu acho que essa transferência muitas vezes, hoje é na escola, e não só com o adolescente, mas com a criança, a função de educar é da escola, a função de falar sobre Jesus é da igreja, é mais e fácil, né? O pai atribui, ele terceiriza esse trabalho, né? É uma terceirização da função de pai, né? Então assim, e não é por aí realmente, o pai tem que assumir o papel dele como pai, nós já conversamos isso em todos os outros episódios, né? Sempre fala isso, né? Sempre fala, não tem terceirização de pai, né? De nada.
nada. Pai, mãe, a sua função, a vida espiritual, a vida educacional, é a função, é a nossa função todas. Nós colocamos lá para fazer um upgrade, né? Então vai para a escola agora, porque lá eles vão te ensinar mais. Em casa a gente já ensinou educação, né? Então vida com Deus a gente já ensinou em casa também. Eles vão lá para a igreja para aprimorar, para ficar entre os deles, para um dar suporte para o outro, para sustentar, né? E aumentar aquela fé. Mas esse trabalho a gente já faz em casa. Então eu vejo que a boa igreja é aquela, primeiro, que eu preparei o coração do meu filho para receber, né? Segundo, aquela que vai aceitar. Porque às vezes o filho pode chegar tatuado, com piercing, com cabelo colorido, e tá tudo bem, né? Porque o que importa é o coração dele, né? A gente não sabe de que contexto ele vem, então a gente não sabe por que ele precisou, talvez, se destacar tanto para chamar a atenção. Então não ter o julgamento, né? Porque na palavra mesmo muito diz, venha como está, não permaneça, mas venha. Né? Então eu acho que a boa igreja é essa, não existe a B ou a C, existe aquela que vai fazer isso, né? Acolher, não julgar e caminhar com os nossos filhos. Né? O Diego falou no episódio passado que ele era da tribo dos roqueiros e tal, né? Eu acho que o Diego continua meio roqueiro. Não, assim. Ou é da turma da Harley. Se vocês olharem as minhas fotos de chapéu, vocês vão perceber que eu tenho não dá pra esconder, né? Mas enfim. Diego, e a pergunta acho que talvez vá direcionado para você, porque você é homem. O seu avô adolescente, o seu pai adolescente e o Diego adolescente, eles têm diferenças? Tem muita diferença. Quando a gente observa, né, as gerações, né, então nós temos os baby boomers, nós temos a geração X, a Y, que é os millennials. A gente tá em qual agora? Agora a gente tá na Alpha, né? Alpha? Que são aqueles que nasceram a partir de 2010. Então essa geração ainda não chegou à próxima, né? Sim. Que talvez seja chamada de beta, né? Ou qualquer outro nome que ômega. Encaixa. O ômega, né? Talvez seja o né? Alpha 2.0, né? Mas a grande questão é que cada geração ela traz... Nossa, eu gosto muito de um termo alemão que era Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Ou seja, aquilo que acontece naquele período. Então, na época dos nossos avós, né, baby boomers, então, veja, eles eram os filhos que acabaram de sair de uma guerra. Então, era uma explosão de natalidade ali, ou seja, as pessoas estavam, né, constituindo famílias novamente. Então, ali... A criação era de uma certa maneira rígida, os valores eles eram mais firmes, mais instituídos, as tradições de família eram muito fortes, muito potentes, ou seja, era um conservadorismo bem potente, o que acarreta muito na geração seguinte, né, que é a geração X, que a gente tem ali o pessoal que é dos anos 60 aos anos 80, que carrega bastante tradicionalismo, mas é o pessoal que já começou a ver a chegada dos computadores, né? Teve muita educação por televisão, mas é aquela geração que começou a ter o seu primeiro computador, de deixar a máquina de datilografia de lado e começar a trocar por um teclado. Então, quando você conversa com pessoas que são da geração X, às vezes eles fizeram o curso de datilografia, a prova de colocar o paninho ali em cima. Eu fiz, mas não concluí. Datilografar, tudo mais. E a gente vê que em cada uma dessas fases a adolescência se comporta de uma determinada maneira. O baby boomer, por exemplo, não teve adolescência. Ali era uma questão assim, mais de infância e vida adulta. Sim. Agora, a geração X já teve. Mas é uma adolescência aonde, digamos, os anos de rebeldia, eles eram mais politizados de uma maneira mais limpa. Ou seja, a conversa política era um pouco mais erudita do que é hoje. Então era menos militância, mas... então às vezes as discussões elas eram mais aprofundadas. A gente, quando chega nos millennials, a coisa muda muito de figura, porque o millennial ele já acompanha a internet. Ou seja, a internet e banda larga também, né? Então, aqui ele se torna, digamos assim, um pouco mais
rebelde num certo sentido de quebrar muitas tradições. Então, os millennials, até por essa troca do millennium e tudo mais, ou seja, a geração que ia ver o futuro, não sei se vocês lembram, mas existiam expectativas muito altas da humanidade de quando virasse o ano 2000 ia ter carro voador e tudo mais. E a geração Z é aquela geração que ela já nasceu com a internet. É a geração que eles não tiveram que ficar escolhendo os canais de TV, já é a geração que teve Netflix. Então, a questão deles para mim é difícil esperar, porque o esperar é diferente, então eles têm dificuldade de lidar com o tédio, com a espera, as respostas são geralmente rápidas. E de uma certa forma, cada geração, ela corresponde ao que a geração anterior trabalhou. Sabe aquela frase que homens fortes constroem tempos fáceis e tempos fáceis constroem homens fracos. Constroem homens fracos. Então, essa é a grande questão, é uma cadeia. Então, sabe quando aquela pessoa fala assim, não, essa geração aqui, ela tá muito assim e tal, reclama da geração atual? A gente deveria dar um passo para trás e olhar, mas o que será que eu tô fazendo com aquilo que vem pela frente, né? E hoje nós também temos, a geração alfa, que são aqueles que nasceram a partir ali de 2010. Então, esses estão vivendo agora a adolescência, ou estão nascendo, né? Porque como começou em 2010 e estamos em 2024, então o primeiro da geração alfa agora tem 14 anos, está no auge da adolescência. Então, como que ele está vivendo tudo isso? E o que ele vai poder fazer lá na frente? E pensar também assim, nós somos muito bons em criticar, né? Falar assim, nossa, no meu tempo, mas vamos lembrar que a geração que está aqui hoje fomos nós que criamos. Exatamente. Né? Então, se está dando algum problema aqui, o que eu estou fazendo? Né? Porque essa geração quem está criando sou eu, né? A minha filha quem cria sou eu. Se está dando errado ali, o que eu estou fazendo? Né? Por que no meu tempo era assim? Então, puxa, o que será que meu pai e minha mãe fizeram que foi tão assertivo e eu deixei passar? Né? Muito legal. Olha só que enriquecedor isso que vocês trouxeram agora, né? Essa questão da linha do tempo, né? Das gerações até a nossa geração atual, né? A geração que tá na adolescência agora. Então, assim, a gente vê lá de trás um cronograma aí de 60, 70 anos, né? Até o tempo atual. Mas chegando aqui no tempo atual, e o namoro nesse tempo? Como é que a gente, como pais, né? Como famílias, como é que a gente vai lidar com um adolescente que tá prestes a namorar, ou que já está namorando, muitas vezes num tempo muito precoce, para alguns, para outros talvez não, mas e aí, qual que é o posicionamento que nós devemos ter como pais e também o posicionamento cristão frente a isso, né? O nosso objetivo, nós somos um podcast cristão, nosso foco é sempre Cristo. E aí, como pais, como que a gente vai conduzir, como que a gente vai orientar, como que a gente vai conversar com esse adolescente e essas dúvidas, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo tem muita dúvida desse tipo, que tem o filho nessa fase, né, de vida. O que vocês nos sugerem? Eu acho que dá para responder da forma racional e emocional. Então, racionalmente falando, seria bom namorar na adolescência? Não. Né? Por quê? Porque os pais namoram junto, percebe? Porque os filhos não têm dinheiro para comprar o presente, não têm dinheiro para pagar o lanche, não têm dinheiro para levar no cinema, o pai vai lá e busca ela, mãe, vamos lá levar ele. Então acaba que vira um namoro dos pais e dos filhos, né? Então racionalmente seria bom? Não, até porque os nossos filhos estão construindo uma coisa chamada sexualidade, né? E vamos entender que sexualidade tem identidade, autoestima, não estamos falando de sexo, mas da sexualidade como um todo, né? Então, elas estão ainda sabendo se sou bonito, sou feio, sou amado, não sou aceito, não sou, fulano é mais bonito, fulano é mais forte, fulano já tem barba e eu não tenho. Então, ainda está se constituindo tudo isso. Então, ali na fase da adolescência, quando vem esse namoro, pode dar muito certo, porque aquela pessoa tem uma autoestima muito legal, já sabe bem quem ela é, encontra o outro bem resoluto, ou não tão resoluto, mas que impulsiona aquele, então parece que fica tudo bem. Mas e quando são dois feridos que se encontram, né? Então, às vezes, ali na adolescência pode destruir uma imagem que a pessoa vai levar para a vida adulta, né? Então, racionalmente pensando, puxa, não era legal. Ok, como é que a gente fala isso para os filhos? Ou vamos pensar como é que a gente encarou isso? Será que com 15, 16 anos eu não pensava, eu não olhava para o lado e não achava bonito, não tinha lá o meu ator preferido, né? Então, faz parte da experiência humana esse gostar.
né? Gostar, Exato. se sentir amado e de novo se sentir aceito pelo outro. Nossa, fulano gosta de você. Meu Deus, isso era quase o ápice. A gente podia nem nunca ter visto o fulano, mas vocês estão sabendo, fulano gosta de mim? Sim, Né? essa Então, sensação de valorização dele. Exatamente. Então, o que é legal a gente entender? Na igreja tem-se ali, geralmente, um consenso, né, entre os pastores e líderes de uma determinada idade, para você começar a pensar em namorar, orar junto, conhecer, o que é saudável, né, estabelecer minimamente uma idade para que se possa fazer. Mas é a responsabilidade de nós como pais também explicar o que é o namoro, né? Sim. Então, vamos pensar assim, minha filha começou a namorar com 16 anos, então, né, 16, 17 anos. Tá, eu tenho que levar ele para viagem de férias da minha família, ele tem que dormir na minha casa? Não, gente, vai viajar nas férias quando for casado e puder pagar a sua viagem. Né? Então, acontece muito disso. Os pais, quando, né, permitem os filhos muito jovens namorar, eles acabam adotando como filho. E aí, tudo bem, a sua filha ou seu filho deixou de gostar. E o que você faz com aquilo agora? Sim. Né? É um grande... Olha, tu trouxe um problema que é muito comum. Muito comum mesmo, né? E principalmente no meio cristão, né? E cria até assim, embaraços. Eu já tive amigos de a família se relacionar com a ex-namorada porque amavam a menina assim e trouxe problemas para outra porque já era um namoro sério. Daí, aí a mãe e o pai adoravam, aí trocavam o nome. Aí assim, meu Deus, que era uma confusão. Né? E no nosso meio cristão nós temos essa tendência do acolher, do tratar realmente como filho e como filha. Né? Então, o que a gente precisa explicar para os nossos filhos? Tá gostando, vai se relacionar, sim, perante a palavra, aquele namoro bem de crente, explicar sobre sexualidade e sobre sexo, e também sobre família, né? Porque o ideal é também que não se namore 20 anos para depois resolver casar. Porque, né, o princípio bíblico nos diz que não é para ter nenhum tipo de intimidade antes do casamento. Então, vamos pensar que se nós queremos que se liberarmos os nossos filhos para namorar com 14, 15 anos, tá, vamos pensar uns 3, 4 anos, será que aguenta ficar ali, né, na palavra? Beleza, vai casar com 17? Vai casar com 18? Não vai. Né? Até porque, Raika, a Bíblia não estabelece padrões de contatos físicos. Exato. Porque a Bíblia não tem namoro, né? Então, assim, dentro de muitas culturas, incluindo a judaica, que a gente presencia ali nas leituras bíblicas, o pai escolhia, né? Então, agora, hoje você falar desse pré-casamento, que seria o namoro, uma fase de conhecer, né? Para, de fato, depois você tomar uma decisão de ter uma vida a dois, tudo, passa por um período que tem que ser curto. Por quê? Porque senão os hormônios afloram, né? E você está muito sujeito a, de fato, né, cometer o pecado, né? Então, quero compartilhar com vocês uma coisa interessante que o André, de 16 anos, né, vai fazer 17 agora em agosto, trouxe para mim. Na verdade, não foi ele, foi um amigo dele, um liderado dele, lá na Igreja Batista do Bacaxiri, eles têm os PGMs, né, dos UPs lá, dos adolescentes até 17 anos, né, e ele lidera um dos grupos. E um dos liderados dele é meu aluno, numa das escolas que eu trabalho. Ele veio falar para mim, Tato, eu aprendi com o André essa semana, né, que para eu poder aqui pensar em namorar, eu tenho que perguntar para mim, eu estou namorável? O estar namorável significa, eu tenho condições de bancar o meu namoro? Começa por aí, né? Ou vou ter que ficar dependendo de ficar pedindo dinheiro, troquinho pro meu pai, pra minha mãe, para poder bancar os lanches que eu quero fazer, as saídas que eu quero ter, né? Eu tenho perspectiva de daqui a 3, 4 anos, que seria um tempo relativamente saudável, de estar falando em casamento com ela, sendo que eu ainda nem estou entrando na universidade, nem ainda tenho, de fato, uma visão do que eu quero ser da vida, né? Uma perspectiva maior do que eu quero ser da vida, né? Então, ele, claro, me trouxe muito orgulho, né? Puxa, o André, meu filho, né? Então, André, um abraço pra você, tá, querido? Então, a gente conversa tudo. Um parênteses, compartilhar uma coisa. Os nossos filhos estudam na mesma escola. E às vezes eu pego eles na hora, né? De manhã, na hora do almoço, para ir. E daí vai o André, o Davi, o meu filho, que tem 15 anos, e às vezes vai o Azaf, que é o outro amigo deles da igreja, que tem 16 para 17, às vezes o João, que é o filho de outro amigo nosso, do Tom e da André, que tem, acho que a mesma idade do André, né? E um dia eles estavam voltando e a gente estava conversando, e a gente sempre fica batendo papo, tá? Futebol e o que tá passando no rádio. E eles estavam falando de namoro. E o André
deu essa, assim, soltou essa, assim, não tem que namoradinha, falei assim, mas se ela pedir uma pipoca, você vai pagar como? Sim, aí ele deu uma aula, assim, né? Então, sinta-se mais orgulhoso ainda, tá? Ele deu uma aula pros meninos ali, pros mais novos e até para um que era muito próximo da idade dele. Ó, é assim, 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 assado. Então, só funciona se for assim. Se não for assim, não vai funcionar. Não, muito bom. Muito bom. Assim, então, Andrezão, parabéns. Até complementando, né? Primeiro foi um compartilhar aqui com vocês, mas para poder emendar com uma pergunta também, né? Até voltando, estava falando um pouquinho tempo atrás aqui, que a Raika respondeu amplamente 3, 4 perguntas que eu faria e você mesma coisa, porque uma das perguntas que eu ia fazer é sobre a questão das gerações, né? Então, beleza, já agradeço vocês terem respondido aqui, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quando eu falei da importância de uma boa igreja, é que nós pertencemos a uma igreja que provê muitas coisas, né, para que a gente possa crescer, para que a gente possa, né, se afiar, né? Então, assim, ela tem vários ministérios, né? Tem uma escola de pais que funciona muito bem, né? Somos participantes dessa escola, vocês também foram há pouco tempo atrás, né? E participantes tanto como alunos, como servindo e tal. Mas eu percebi que uma liderança muito positiva na vida dos adolescentes, uma liderança espiritual, começar por um líder de ministério mesmo de jovens e adolescentes, isso marca muito. Acredito que vai, assim, gerar crenças também que, assim, vale muito a pena eles cultivarem ao longo de uma vida, porque eu vim de um contexto que eu acabei tendo que derrubar muitas crenças erradas na minha adolescência, que me provocaram atitudes de rebeldia e que depois em terapia eu tive que tratar, né, Diego? Então, né, mas de qualquer maneira, né, eu vejo assim que hoje a gente tem essa parceria de uma igreja que provê condições, um discurso muito alinhado à família, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive, não ficar nesse contraste de só falar, mas não viver, eles não nos observarem na prática, né? Se aquilo que a gente realmente fala está sendo, de fato, comprovado com as nossas atitudes em casa, né? Então, mas eu, assim, sou muito grato, sempre falo isso para eles aqui, a nossa igreja em particular, porque ela sempre proveu muito para nós como família, né? E eu vejo que esse comportamento em particular do meu filho vem também de uma boa liderança, né? De uma boa liderança espiritual, de líderes espirituais que, de fato, assim, o acolheram, orientaram, né? E que passaram para ele também essa visão, né? Do quanto é prejudicial você querer se precipitar, em querer absorver um namoro tão cedo e tão rápido, né? E a pergunta que eu faço para vocês, né? Vocês acham que isso de fato tem muita relevância para a vida de um adolescente, uma boa liderança espiritual, né? Dentro de uma comunidade? Nossa, com toda certeza faz diferença em não apenas nessa área que nós estávamos falando agora, que é o namoro, mas todas as outras áreas. Tente imaginar que, para o adolescente, ele precisa de uma liderança que esteja, digamos assim, no máximo uma geração atrás dele. Digamos, uma pessoa que seja um pouquinho mais velha que ele, que tenha um pouquinho mais de experiência, mas que não seja tão velho quanto os pais. Porque ele precisa ter essa conversa moderna com alguém que acabou de passar por essas experiências. Porque uma questão que acontece na adolescência é que tem um afastamento natural dos pais para que ele se desenvolva como uma pessoa adulta e ele siga uma vida. Então, nesse momento, ele vai precisar de uma liderança espiritual para mostrar um bom caminho para ele. Mas o que seria uma boa liderança espiritual? Seria alguém que, em primeiro lugar, tem uma fé bíblica. Ter uma fé bíblica não é uma fé pautada apenas em discursos, né? Porque discursos mudam. A palavra de Deus, ela se mantém a mesma. Então, uma fé bíblica vem de um líder que ele se dedica à leitura bíblica, que se dedica à oração, que tem uma vida, né, com a igreja, ou seja, faz parte dessa comunhão. Então ele consegue transmitir as verdades do evangelho para esse jovem. Então veja só que interessante, né? Quando uma igreja tem uma liderança jovem, que é comprometida ali com a palavra, eles falam da Bíblia, da palavra, do viver para Cristo com leveza. Ele não faz um terrorismo com o evangelho. O que é esse terrorismo com o evangelho? É aquela pregação que só bate,
que só dá pancada e que só fala do inimigo. Né? Aqui eu não estou falando da pregação exortativa, que é o que deve acontecer. Eu estou falando de terrorismo mesmo, ou seja, você não pode usar o teu cabelo assim, se você colocar brinco, você vai ser assim ou assado, ou seja, aquela pregação que vê o inimigo em todo canto, né? Ou seja, que culpa o inimigo por todas as coisas também. Então, uma boa liderança espiritual, ela chega, ela conversa, ela fala, né? Então, ela faz uma coisa que o Juliano gosta bastante, que é o Vida na Vida, né? Ou seja, troca essa experiência. O adolescente precisa de pessoas iguais a ele, ou que estejam próximos, né, da mesma idade dele, para ter essa troca. E aqui, eu acho bem importante falar, vai ter amor, vai ter aceitação, mas aí lá na adolescência, com esse líder, tem uma outra palavra que é super importante, a exortação. Por quê? Porque o líder, se ele, né, está caminhando e vê que a pessoa fez alguma coisa errada, não dá para dizer, tudo bem, você é meu amigo, tá tranquilo. Não. Precisa ser exortado em amor. Porque lembra que esses filhos, eles vieram ou de pais que ensinaram com a autoridade, ou às vezes ele veio negligenciado de autoridade. Então, faz parte também, né, da vida desse líder, às vezes exortar uma coisa que às vezes o pai não sabe. Né? Sabe que vocês falando isso, assim, eu sou fã de Tiago, tá? Então, assim, eu acho em Tiago ali que ele diz a questão da cura. Para que tenha cura, né, você tem que estar aqui, você tem que confessar. E ter esse líder que te exorta em amor é o que vai fazer você curar essas pequenas mazelas que vão ficando e que ao longo dos anos vão se tornando grandes, né? É um tijolinho, só que de tijolinho em tijolinho se torna uma parede completa. Muito legal. Sem querer tomar muito tempo agora, né? A gente está quase terminando esse episódio aqui. Eu ouvi de um pastor, também no outro podcast, né? Não lembro exatamente o nome dele, mas ele estava falando de um termo que talvez vocês já tenham ouvido, né? E eu não sei também como vocês lidam com isso enquanto terapeutas, né? E também, assim, dentro desse universo cristão, como é que isso pode ser trabalhado pela gente agora, pais. Falando como pai, né? Eu, Tato, pai, Fernando, pai, Juliano, pai, Diego e Raika, pais, né? Que é um termo chamado abuso espiritual, que é a questão de você incutir crenças, muitas vezes que não corroboram nem um pouco. A cultura do terror, né? A cultura do terror, né? Mas é o chamado, não sei se esse termo se encaixa bem. O que você acha desse termo, abuso espiritual, se de fato ele existe? E se você puder explicar um pouquinho mais, caso você conheça esse termo abuso espiritual. O abuso espiritual, ele existe, né? E nós podemos, né, exemplificar de diversas formas. Então, o abuso espiritual é qualquer forma de você exercer uma autoridade sobre uma pessoa, dizendo que aquilo é legítimo biblicamente, sendo que aquilo não é. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da cobertura espiritual. Né? Então, digamos, algumas seitas, por que seita? Porque aquilo não é uma igreja. Então, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Então, quando existe um agrupamento de pessoas que seguem uma determinada regra de fé, que não é o evangelho, né, a gente vai chamar de seita ali, porque ela não está enquadrada dentro do evangelho. E essa cobertura espiritual, ela funcionaria mais ou menos assim. Ó, se você se afastar dessa igreja aqui, você perde a minha cobertura espiritual. Ou seja, coisas ruins vão começar a acontecer com você. E isso é um controle. Então, caso você vá para um outro lugar, ou se você se vestir assim, ou assado, coisas ruins vão acontecer com você. Nós entendemos que o evangelho que a gente vive, nós vivemos hoje sobre a graça de Cristo. Então, se você aceita Jesus Cristo mediante a fé que você tem no sacrifício que ele fez na cruz, isso é suficiente para te salvar. Então não existe óleo, não existe areia do deserto do Saara, não existe lenço de pastor e nenhum tipo de autoridade radical que se diga que eu tenho o poder, ou seja, a própria pessoa é o poder, ela estaria cometendo um abuso. Ou seja, essas coisas elas não existem. E infelizmente isso machuca muito.
a gente pode, né, observar que parte desse abuso espiritual, muitas vezes ela está vinculada a ganhos. Né? O que aquela comunidade ganha retendo aquelas pessoas ali. Né? Então, como identificar uma seita ou uma igreja que faz abuso, né, espiritual? Basta você verificar se aquilo que ela pede para que você faça corresponde com as Escrituras. As Escrituras são a maior vacina contra qualquer tipo de heresia. Se você tem dúvidas sobre alguma liturgia ou alguma coisa que acontece na sua denominação, leia a Bíblia. Busque estar lá, né? Muito bom, muito bom. Excelente. E eu acho que uma coisa ruim daí de acontecer isso é por quê? Porque aí a pessoa que tem coragem, vamos dizer assim, de sair desse lugar, o que ela faz? Ela não quer mais saber de Jesus. Porque ela fala, saí de lá, já estou sem cobertura espiritual, já estou realmente com o pé na lama, então eu vou viver minha vida, né? Então é uma mentira que destrói. Então nós pais precisamos cuidar, né? Principalmente os pais, né? Os homens, vamos dizer assim, por essa questão da autoridade e o autoritarismo. Então sabe aquela coisa, se você não fizer, você vai ver o que Deus vai te fazer. Pode sair sem querer. Porque às vezes esse pai pode ter sido criado dessa maneira, né? Então às vezes pode sair sem querer. Então nós também estamos fazendo o quê? Abuso espiritual, sem perceber, né? Aproveitando esse teu gancho, vou fazer 2 perguntas em uma só. Os erros que eu cometo como pai são reflexos dos erros que o meu pai cometeu comigo? E se sim, como é que eu trato isso? Como é que eu minimizo esse trauma para o meu filho ou corrijo esse trauma? A minha primeira resposta que seria em partes. E por que em partes? Todos os filhos, sem exceção, vão ter traumas. Ninguém está imune a trauma. Filhos, pais, mães, todo mundo. Todos nós que estamos conversando aqui, a gente tem algum trauma, né? Porque o trauma, na verdade, ele vai fazer parte da vida. Os erros que a gente comete, né? Então, eles farão parte da vida do nosso filho. Então, lembra daquela história, né? Nenhum pai é o faixa preta e o filho é o faixa branca, e o pai é perfeito e vai ensinar tudo. Ou seja, você vai errar. Porque o seu pai também errou, porque o seu avô errou com o seu pai e assim por diante. E essa é a história natural da vida. É um processo de crescimento contínuo. Então, a gente jamais poderia dizer que nós somos responsáveis por todos os erros dos nossos filhos. Porque alguns erros serão novos, né? Ou seja, os erros que o meu pai cometeu comigo não são todos os erros que eu cometi. Porque eu me deparei com situações novas que meu pai não viveu, que ele não teve como transmitir para mim, mas que eu estou experimentando com o meu filho. E aí esse é um erro original meu. Ou seja, eu dei luz a esse erro, né? Ou seja, começou comigo. E o meu filho vive aquilo e ele tem que trabalhar aquilo. Eu acho que a grande questão, né, que nós temos que entender é que nós somos indivíduos. E cada indivíduo vai viver uma história original. Essa história é referenciada em outras coisas, mas é em si um propósito que Deus tem. Muitas vezes nós entendemos assim, nem tudo o que eu entendo que é o meu propósito de vida, que Deus tem para mim, é o mesmo para o meu filho. E uma coisa que eu aprendi a duras penas, porque essas aprendizagens sempre vêm no sofrimento, é que as nossas falhas, os nossos erros, às vezes também fazem parte do plano de Deus na nossa vida. Não que Deus tenha cutucado, não, você vai sofrer. Mas é porque através do sofrimento vem um amadurecimento. Ninguém amadurece só sendo feliz. A dor, ela traz esse florescimento dessa maturidade. Então, quando eu olho meu filho cometendo um erro, eu não posso me culpar 100%. Eu tenho o direito também de escolher, né? Porque não significa assim, o meu pai me bateu muito, vamos dizer assim, né? É um pai que apanhou muito. Então agora o meu filho também vai apanhar. É uma escolha minha, né? Então, às vezes, o pai foi lá e pesou a mão, porque foi instintivo, ele viveu isso. Então lembra que a gente conversou sobre o ressignificar, filho, perdão.
Eu apanhei a vida toda e eu sei o quanto é ruim. Eu não quero fazer isso com você, então me ajuda. Né? Isso até corrobora com uma crença que eu consigo, de fato, combatê-la, né? Então, assim, que é a crença da maldição hereditária, né? E também o abuso espiritual, que se fala que tudo é replicável, né? O que o teu pai fez, como o Fernando perguntou, você vai acabar fazendo o dia que você também for líder da sua família, for pai, né? Tudo vem, né, da racionalidade e da intencionalidade de querer fazer diferente, né? Que não em nenhum momento eu estou dizendo que é uma quebra de maldição, porque eu não creio nisso, obviamente, não, acho que todos nós não cremos nisso daqui, né? Né? Mas é uma coisa que muitas vezes corrobora com essa ideia, né? E a gente tem que ter essa, né? Exatamente, a gente tem que ter essa percepção que somos seres únicos, né? Comportamentos que vão ser aqui de fato desenvolvidos, né? Sentimentos que vão ser ressignificados, eu vou fazer diferente agora com minha geração de filhos, né? E sabe uma coisa que é bem legal dentro disso que o Diego falou, que são problemas novos para situações novas? Então vamos pensar assim, né? Eu tive uma situação com a minha mãe e às vezes sem querer eu vou lá e replico com a minha filha. Às vezes ela vai aceitar num primeiro momento, mas ela vai crescer e pode me pontuar, né? Então isso acontece com os nossos filhos hoje. Pai, por que você brigou comigo? Pai, por que você está gritando comigo? Ou o filho que está quieto, nossa pai, você viu o jeito que você me tratou? Por tão pouco. Exato, nós não tínhamos talvez essa liberdade de falar isso com o pai. Exato. Já aconteceu isso comigo, o Davi já me falou, mas por que você ficou tão bravo com uma coisa tão boba? Isso, e olha que sensacional, que perfeito, que maravilhoso, porque ali está uma oportunidade de ressignificar aquele comportamento. Então quando você traz trauma, claro que é uma história bem enorme, então a gente vai só dar uma simplificada, mas vamos entender assim, ó, que o trauma não vem da situação em si, mas do que é feito dela, né? Então, poxa, você ofendeu de repente lá o Davi, foi super rude com ele, e ele foi pro quarto, e você, nossa, se desestabilizou ali, ele foi pro quarto, nossa, eu traumatizei meu filho. Não, porque você vai lá, e o que você vai fazer depois? Ô filho, vem cá, né? Vamos conversar. Acabou, isso não vai virar um trauma. Né? Então, por que entender você que resolve todo mundo... antes, né? Trauma é como o próprio nome diz, uma coisa... É a trama que vai se dar depois daquele pontinho do tricô ali. Qual é a trama que você vai fazer? E os pais se melindram muito, né, Raika? Os pais, assim, que eu falo, não só os pais cristãos, os pais num contexto geral. Porque eles não querem perder o amor do filho, né? Então, eles não entendem que a disciplina e quer que ande pelo caminho certo, que não use drogas. E é uma coisa, assim, eu vejo assim, que é frustrante, é um atestado de incompetência, quando você fala, meu Deus, por que, né? Ou porque meu filho não quer conversar comigo, chamei ele. E a gente tem a falsa impressão, mas eu sou tão instruído, eu tenho tudo na minha mão, todas as informações, como é que eu posso fazer? Ou porque que o filho quer ir pro avesso do pai, às vezes, né? O pai tem uma determinada profissão, uma determinada postura, e o filho é o avesso. Né? E quando a gente se remete à Bíblia, a disciplina é um ato de amor. Né? Faz parte de você educar um filho, se relacionar com alguém como nós todos aqui, você entender que a disciplina, né, ela é divina. Né? Deus pai disciplina o tempo quem todo. Ama, né? Exatamente. Né? E não vem através da humilhação e nem do espancamento. Né? Porque muitas pessoas às vezes pegam essa palavra, a vara, vai lá e mata o filho, deixa hematomas, ou vai lançar uma palavra absurdo, né? Tão pesada para aquele filho que, nossa, vamos precisar de anos para ressignificar aquilo. Então, não é assim, exortar sim, precisa, e às vezes o filho vai vir empolgado, exato, e você vai ter que exortar em amor, porque um dia ele vai crescer e vai dizer, pai, obrigado. Obrigado porque você não me permitiu fazer isso, porque o dia que eu fumei a primeira vez, você foi lá e me tirou tal coisa, ou né, me aplicou tal punição de não sair com determinadas pessoas, obrigado. Né? Então faz parte da vida e do amor e do acolhimento e da aceitação nós também exortarmos os nossos filhos em amor, né? Juliano, tem uma notícia triste para te dar. Tá acabando o nosso tempo, né? Olha, que momento especial. Falar de adolescente é algo sempre desafiador, né? E sempre muito extenso. Nós não esgotamos esse assunto jamais, né? Nós pincelamos algumas coisas importantes. Frente a isso, quero já deixar um pré-convite. Acho que a gente tem que continuar. Opa. E eu acho que nós vamos precisar de vocês mais aqui, porque os nossos ouvintes vão pedir. Vão. Porque as dúvidas de vocês que vai nortear o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, mas antes de terminar esse tempo precioso, né, de termos a Raika, o Diego aqui conosco, eu gostaria que vocês falassem para os pais que estão nos ouvindo, né, seja pai, seja mãe, as famílias, algumas dicas assim. Agora eu quero só no sentido cristão mesmo. E aí?
como que eu tenho que conduzir o meu adolescente para o caminho de Deus? Né? Algumas dicas assim, jogo rápido, papo reto, o que você tem que falar para um pai que está perdido muitas vezes? Eu não sei para onde eu vou, eles falaram da igreja, eles falaram disso, daquilo, mas eu não vou em lugar nenhum. Né? O meu lugar é o sofá. Como é que eu começo? Eu tenho que ter um start, um pontapé inicial. Eu acho que como começar, primeira coisa, né? Discipule seu filho. Não importa a idade que ele tem, não importa se é 5, se é 10, se é 25, não importa, discipule. Como? Eu vou tirar um tempo para fazer isso, mas de repente vai tirar do adolescente um tempo precioso para ele. Então, primeira coisa, não faça isso. Né? Então, escolha lá um tempo na tua agenda e na dele, e aquilo precisa virar um compromisso. Né? Mesmo dia e mesmo horário. É um compromisso igual ir para a igreja, igual ir para o dentista, igual ir para a escola. O que é o discipular? Vou pegar a Bíblia, vou ler um versículo, é isso, vamos orar, amém? Não. Ou vou pegar um livro, então, de repente, que tem ali os passos, e é isso? Não. É ler aquilo e digerir. Né? É igual quando a gente come lá uma carne, né? Aquilo vai ficar ali, ó, né? Digerindo. Então, é fazer isso. Filho, e daí? Isso. O filho não quer falar nada no primeiro dia. Tá, entendi, legal. Tá, você viu que não vai extrair nada, então deixa o pai te falar. Então, em relação a essa palavra, eu tive esse entendimento, até me lembrei da minha época assim, assado. Então é isso, né? Então discipule, não importa a idade que ele tenha, não importa se é menino, não importa se é menina, discipule o seu filho, porque esse é um gancho que você tem de saber da vida dele. Porque hoje os adolescentes, eles conseguem ser secretos, né? Ter essa identidade secreta dos pais. E não adianta a gente pensar assim, não, mas eu sou muito esperto. Nossa, mas eu... Não, nós não somos, perto deles não somos. Né? Porque hoje existem muitas maneiras de ter uma dupla identidade, de ser um santo em casa e um terror na rua. Então, discipular o filho, eu acho que é o primeiro passo. Se pudesse dar um único conselho, esse. Discipular fazer um vida na vida com o filho. Esteja juntinho ali, ó. Então, a minha dica, ela seria para esse pai, né, ou para essa mãe, né, que, em primeiro lugar, que ele esteja muito bem alimentado. O que a Raika falou, né, de fazer esse discipulado, o discipulador tem que ser alguém que está transbordando. Então, sabe aquela coisa assim, você vai discipular o seu filho, tenha o que dizer para ele sobre Deus, sobre Cristo. Então, volte ao básico. Ore, leia a palavra, jejue, louve. As disciplinas espirituais básicas, um pai tem que estar sendo alimentado delas todos os dias. Ele quer discipular o filho, mas ele tem que fazer esse autoexame. Eu vou discipular o meu filho, mas peraí, eu fui discipulado? Eu fiz discipulado? Eu tenho as disciplinas espirituais básicas? Eu estou cobrando do meu filho dele ler a Bíblia, mas eu leio? Inclusive, eu tenho um desafio para este homem. Que ele responda a seguinte pergunta: alguma vez você já leu a Bíblia do começo ao fim com a atenção e dedicação que ela merece? Ler a Bíblia é uma das disciplinas espirituais mais básicas de todo cristão, e um homem não pode deixar de fazer isso. E é um manual atualizadíssimo, né? Sempre, né? É um manual que você... É vivo, né? Exatamente isso. Excelente, excelente. Fernandinho, suas sugestões, recomendações, ponderações. Agradecer o Diego e a Raika novamente, sabe? Eles, não sei se eles sabem, mas eu vou expressar aqui a admiração que eu tenho por eles, como pessoas e profissionais. Agradecer o tempo, a disponibilidade deles, né? A presença de vocês, a lembrança do Marcão também, nosso amigo, que não pôde estar aqui hoje. E obrigado pela aula, né? Porque a gente vai aplicar bastante, pelo menos. E é isso. Beleza. Professor Tato. Quero agradecer mais uma vez por esse bate-papo tão bacana, né? Tão edificante e edificador, né? Cabem os dois sentidos aqui na minha fala, tá bom? Obrigado. Saiba que em particular, vou falar por ele, né? Ele escreveu um dos capítulos preciosíssimos do nosso livro, que é a Educação de Filhos. Ele se alimentou demais de tudo que vocês falaram aqui, né? Pode ter certeza disso. E vai, né? Para ele foi assim uma dupla honra, né? Foi. Conversar com vocês, né? Tipo, aguçar algumas curiosidades também aqui, né?
Mas, né, sem palavras, né? Muito bom, gente, né? Gratidão, não sei se acaba sendo pouco aqui, né? Porque, meu Deus, foi delicioso. Foi muito bom, tá? Fica aqui também o meu convite para que vocês retornem. Exatamente. Né? Opa, tem muito a contribuir. Tá? Tem muito mesmo. Muito e depois a gente vai ter que fazer ainda um podcast, pessoal, de testemunhos. Diego Raika tem muitos testemunhos e a gente quer que vocês compartilhem histórias. Compartilhem histórias, fazer um Vida na Vida com eles, com uma outra ideia. Mas Diego, Raika, mais uma vez eu quero agradecê-los pela presença, pela disponibilidade do tempo, pelo quanto vocês trouxeram de informações preciosas para as famílias, preciosas para nós que estamos aqui, mas para quem está nos ouvindo também. E você que está nos ouvindo, como eu já te falei, né, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, indica, compartilha. Uma outra coisa importante. Critica também, né? Critica. Nós não somos perfeitos, não somos teólogos, nada disso. Nos alerte, né, de erros. Sim, nós queremos fazer a diferença na sua vida. Mas tem uma coisa importante, né, nessas recomendações finais que a Rai, que o Diego fizeram, é que assim, muitas vezes para você discipular o teu filho, como o Diego mesmo falou, você tem que ser discipulado por alguém. Então procure uma igreja, né, uma igreja séria, uma igreja que realmente fale e use a palavra de Deus na sua essência, né, que a palavra de Deus seja a base dela. Né? Nós não estamos falando que onde nós vamos é melhor. Não tem o melhor. A palavra de Deus ela é única. Mas procure pessoas sérias, pessoas comprometidas, né? A gente diz da nossa, porque a gente tem ali pessoas muito sérias, pessoas muito comprometidas, pessoas que estudam. Nós temos escola bíblica, escola de pais, nós participamos disso, né? Nós temos estudo de homens, tem estudo de mulheres, então assim, isso enriquece. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, nada mais é do que o que a gente faz lá. Então, assim, procure algo que possa edificar a tua vida, que possa modificar, que possa alimentar e que faça com que teus filhos sejam o reflexo do que vocês vão ser na vida deles. Eu só queria que o Fernandinho, pra gente não poder, assim, tipo, deixar de cumprir um hábito nosso aqui, cara. Eu tentei te provocar desde o primeiro episódio, mas você não falou de Tomazina, você não falou das suas duas paixões, o Diego Raika não sabe das suas duas paixões, então não vamos deixar passar em branco, então, só fale das tuas duas paixões e manda um abraço pro teu povo. Então, minha primeira paixão é minha esposa e meu filho, e minha segunda paixão é minha Tomazina, que é a cidade onde eu nasci. Um beijo pro povo de Tomazina. Conheçam Tomazina, que agora. Eu conheço Tomazina, que é. Olha aí, ó. Na minha adolescência eu conheci Tomazina. Raika, eu sempre gostei de você, Raika. Pô, agora eu vou ter que muito conhecer Diego, bora pra Tomazina. Bora pra Tomazina. Então, beijo pra Tomazina. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe grandemente. Foi um prazer tê-los conosco nesse tempo precioso. Meus amigos, obrigado. Diego Raika, mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos, é um privilégio. Amém, amém. Obrigado e nos vemos no episódio 7. Lembrando, em breve sairá o nosso livro, você vai receber de forma primordial, vai ter sorteio, vai ter uma série de coisas. Vai ter sorteio, vai ter e-book, vai ter livro físico. Isso aí. E Deus tem preparado grandes coisas para esse livro. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe.